pensei nessa. Cira entrou aí, né, Nia? Vou apresentar o colega daqui a pouco. Se você quiser testar, Ni, para. Tem a Isabela, ela fica aí para poder ajudar na hora de. Tá, joia. Primeiro, saudar você, dar uma boa noite, né? Agradecer Ô, Nil, muito o ó, convite. é Nil, Ah, porque foi meu chefe da UTI. Quando eu fiz, que eu fazia de tudo, né, gente? Eu fui fazer seleção, passei um ano e meio fazendo TI, uma parte lá, depois no português, mas eu queria entender um pouco de tudo. Comprei o Quinoba, eu tenho até hoje, porque eu não tenho coragem de jogar fora, né? O antigão, Quinoba, que era um livro da época, era referência em terapia intensiva. Então, o Nivaldo, naquela época, já era o chefe da UTI, né? Hoje ele está como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a gente voltou a se encontrar no aeroporto. Não foi? A gente, depois do avião, aí veio conversando e eu falando, eu queria um médico top, assim como você, para atender minhas pacientes. Eu queixando, né? Porque o homem desse nível, ele, não, eu tenho o maior prazer, Zô. E aí eu disse, pronto. Então, depois, porque às vezes a gente tem muitas pacientes para colocar implantes que a gente tem que ter segurança, né? E eu ficava precisando de alguém que eu pudesse realmente discutir com segurança e a gente poder dar esse conforto para os pacientes, né? E aí ele começou a atender meus pacientes e eu me sinto muito mais segura, mas ele está à disposição. Quem precisar dele, quiser marcar consulta online, né, querido? Porque tem muita aluna aqui que não é daqui, que é de fora, mas hoje em dia, né, graças a Deus a pandemia para isso serviu, que a gente passou a ter telemedicina, né, e cardiologia. Apesar de que o exame físico dele é o que todas as pacientes elogiam. Minha mãe, eu mandei para ele o áudio, que quando minha mãe veio, Zuleika, o que é isso? O que foi, minha mãe? Eu nunca fui atendida dessa forma. Ele tirou minha pressão nos dois braços, eu achei tão bonitinho, igual como a gente aprende na faculdade, né? E ele é professor até hoje de universidade, então tem esse cuidado todo, tem essa didática, e a gente poder contar com alguém nas dificuldades, né? Porque paciente, aí eu brinco, né? Porque os pacientes, por que que eu tenho que ir por cardiologista? Eu disse, não, porque a doença que mais mata no mundo, homem e mulher, que mata, não é que adoece, é que mata, é doença cardiovascular. Então, é onde realmente, quando você já está, né, no climatério e menopausa, é que a gente tem que cuidar melhor ainda e a gente precisa de um cardiologista bom para chamar de seu. E aí, com isso, a gente tem feito uma parceria ótima. No final, eu vou dar dois casos que eu tive muita dificuldade em fazer a terapia hormonal e ele avaliou, reavaliou e a gente conseguiu, né? Uma tá com o transdérmico, mas a outra a gente conseguiu botar o implante. Então, gente, eu vou deixar ele terminar de se apresentar. Eu falei do meu jeito, porque é como eu lhe vejo, Ani. obrigado, Zu. Na verdade, foi a vida nos reencontrou, né? Nos aeroportos da vida, mas foi também um prazer revê-la. Você que foi uma Você aluna estava indo brilhante. para o Congresso Americano, não foi, Nil? Eu Eu estava indo com o estava indo. Congresso Americano de Cardiologia É. e a gente se encontrou no avião. Sentamos um do lado do outro, né? E conversamos bastante. Foi uma coincidência muito boa. E agradecer pelo convite, pela oportunidade. Na verdade, o que a gente vai falar aqui, a gente vai trocar ideias entre colegas e o que eu puder tirar de dúvidas, a gente vai tirar. A gente teve um recente lançamento da Diretriz Brasileira de Cardiologia em setembro sobre dislipidemia. Então, eu vou falar muito sobre dislipidemia aqui, que é geralmente o que a gente tem preocupação maior na progressão da doença aterosclerótica, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela para poder a gente colocar aqui os slides e vou só checar se vocês estão visualizando os slides, né? Deixa eu só colocar no formato de apresentação para verificar aqui. Vocês conseguem visualizar? Consegue, Zu? Eu consigo. Agora, tá em tela cheia, Ninho? Eu acho que não. Tá em tela Tá cheia para mim sim, tela aqui. cheia, tá Tá, tudo pronto, certinho. Tá. pronto. Então, É eu que tenho que ajustar o meu aqui, certo? então tá, eu vou falar no final, se tiver alguma dúvida específica, eu vou falar um tema geral sobre lípides, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai interromper. Eu vou compreender um pouquinho a relevância clínica da dislipidemia dentro desse contexto, descrever a fisiopatologia e quando é que a gente deve procurar um cardiologista, né? Para ter uma estratégia de tratamento talvez
mais segura e mais eficaz. Eu acho que isso talvez é o que Zu sempre falou comigo. A gente sabe que, na verdade, a doença cardiovascular é a doença que mais mata. E o grande problema é que a gente tem, a depender do estilo de vida, e mesmo por questões genéticas, você tem uma herança que não é tratável. Por exemplo, o indivíduo tem uma herança genética e se torna hipertenso, o indivíduo tem uma herança genética e se torna diabético. Ou às vezes o indivíduo tem, além disso, acrescenta risco porque ele fuma, porque ele é sedentário. Então existem vários fatores que fazem com que esses fatores de risco, em conjunto e se somando, tenham um aumento exponencial em relação ao risco. Existem alguns fatores de risco que são modificáveis e outros que a gente não consegue modificar, como a gente falou sobre a genética, sobre o próprio histórico de um evento cardiovascular prévio. E a gente tenta calcular esse risco no consultório. Então, basicamente é isso. A gente sabe que existe uma mortalidade extremamente elevada. Existem quase 20 milhões de pacientes com doença cardiovascular, nessa última estatística aí da Organização Mundial de Saúde, e ela é a principal causa de morte, não só no Brasil, como nos países desenvolvidos, Estados Unidos, até nos países com uma situação mais difícil, como na África, ainda é a doença que mais mata. Veja que quando se compara aí com câncer, doenças respiratórias crônicas, que é o DPOC e o diabetes, a gente tem um somatório aqui muito maior, exponencialmente maior em relação às doenças cardiovasculares. E o LDL colesterol é um dos principais fatores de risco da doença cardiovascular. O colesterol de baixa é uma lipoproteína de baixa densidade que carrega o colesterol, mas inúmeros estudos que foram publicados ao longo de décadas demonstram que quanto mais alto o LDL colesterol, maior a chance desse indivíduo desenvolver doença aterosclerótica, que é a principal causa de morte, o infarto agudo do miocárdio, e o acidente vascular cerebral encefálico. Então, os fatores modificáveis, eles constituem cerca de 90% do risco de um infarto. Então, a gente conter isso a partir de um tratamento adequado, mudança de estilo de vida, melhora em relação aos hábitos de vida e utilização de medicações, torna importante no sentido de reduzir o risco. Vejam que quando se compara ao longo dos anos a carga, digamos assim, a global, o desenvolvimento de doença cardiovascular relacionada aos fatores de risco, vejam que em terceiro lugar está aqui os altos níveis de LDL colesterol. A hipertensão, sem dúvida alguma, é uma das principais causas. Em nosso meio, a gente tem uma população grande aqui em Salvador, afrodescendente, então tem um risco aumentado em virtude do risco da hipertensão por si só. Tem um trabalho belíssimo da professora Inês Lessa aqui mostrando essa relação entre o indivíduo afrodescendente, hipertensão e AVC. Né? E a gente sabe que os riscos dietéticos e o LDL colesterol também contribuem bastante em relação ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Ao longo dos anos também a questão da alimentação acabou aumentando o índice de obesidade e tem se visto e dado uma devida importância também nesse modus operandi atual no controle em relação ao peso. Hoje nós temos uma série de medicações que nos auxiliam em relação a tratar isso, além do controle em relação ao estilo de vida. Então, é chamar a atenção em relação à evolução da obesidade como um grande problema de saúde pública. Dislipidemia é um termo genérico que refere a distúrbios do metabolismo de lípides no sangue. Esses distúrbios resultam em níveis anormais de colesterol, triglicerídeos e de outras lipoproteínas. A gente sabe que o colesterol é um álcool esteroide presente em todas as membranas celulares, nós precisamos do colesterol. Ele não está presente em produtos de origem vegetal, a maior parte, infelizmente, é sintetizada pelo próprio organismo. Então, às vezes a pessoa diz assim: poxa, mas eu tenho uma alimentação saudável. E a gente recebe algumas pacientes oleiras que se cuidam muito, né? Que são pessoas que fazem atividade física 5 vezes por semana, que são pessoas magras, mas têm os níveis de LDL e colesterol elevados. Aí quando vão procurar e dizem: poxa, mas eu tenho tanto cuidado em relação à minha vida, meu estilo de vida. É porque, gente, 70% do que se produz está no fígado. Então, o grande problema é que apenas 30% tem a ver com o que a gente ingere. Então, a gente tem que ter um cuidado com a dieta, mas grande parte disso tem algum componente relacionado à própria genética. Então, a distribuição no corpo do colesterol é mais abundante em tecidos com alta síntese e membranas densas, como o fígado, cérebro, né? E nas próprias placas ateromatosas, que existe um percentual muito grande em relação ao LDL colesterol.
Você tem que entender a importância do tema, por exemplo, vários prêmios Nobel estavam relacionados ao colesterol. Você tem em 1928 Adolf Hindhaus de Química. Você tem aí em 1939 Lavoslav Ruzicka também, que demonstrou que androsterona e testosterona podem ser sintetizadas a partir do colesterol. Em 1964, o Prêmio de Fisiologia de Medicina de Conrad Bloch e Lenin, né, pela descoberta sobre o metabolismo do colesterol e ácidos graxos. Em 1985, a própria também Nobel de Fisiologia e Medicina, estudos sobre a regulação do metabolismo de colesterol e dos receptores do LDL colesterol. Então, é um tópico muito relevante em relação à saúde e em relação à ciência como um todo. O colesterol é uma molécula lipossolúvel, não se dissolve na água e, como o plasma sanguíneo é aquoso, ele não pode circular livremente. Daí a necessidade das lipoproteínas, que é quem carregam esse colesterol que é sintetizado. De uma forma geral, existem várias lipoproteínas endógenas, algumas que têm um tamanho maior quando comparado a outras com tamanho menor. Quando você vê o LDL, ele tem um componente de baixa densidade, ele tem um tamanho, em termos de nanômetros, menores quando comparado ao VLDL colesterol e ao quilomicron de uma forma geral. O que é que tem de importância em relação a isso, né? Existem vários lipídios que são dosados no sangue. A gente sabe que o colesterol total é a soma de todos os lípides, né? De todos os tipos de colesterol. O LDL colesterol é o principal responsável pela própria formação da placa aterosclerótica. E o HDL colesterol, que a gente chama de colesterol bom, ele ajuda a remover, eliminar o LDL colesterol das artérias e acaba tendo algum grau de proteção em relação aos distúrbios relacionados ao excesso de lípides. Os triglicerídeos é um outro tipo de gordura no sangue, cujo excesso também aumenta o risco cardiovascular. Eu queria chamar a atenção de vocês de dois pontos. Quando a gente pede o laboratório, eu acho que tem algum microfone aberto aí, se não me engano, eu vou pedir só para a gente. Isso, parece que melhorou. Então, quando a gente fala de dosagem de lípides no sangue, é muito importante que vocês peçam o colesterol total e frações, mas peçam também o colesterol não HDL, porque ele acaba sendo importante para pegar um outro perfil de lípides que não são medidos a partir apenas do colesterol total e do LDL colesterol. E tem muita vinculação com ApoB, com pacientes que têm excesso de triglicerídeos. Então, na última diretriz, nós demos uma importância muito grande também na avaliação do colesterol não HDL, que é calculado subtraindo o HDL colesterol do colesterol total. Então, acaba tendo um componente importante na medida do colesterol heterogênico total. Existem também variações em relação à dislipidemia no Brasil. Essa é uma pesquisa feita há alguns anos atrás, em 2019, mostrando que com o aumento da idade existe um aumento dos níveis de colesterol. Não existe tanta relação em relação à raça aqui no Brasil, nem às regiões do país, mas pela faixa etária e também pelo grau de escolaridade. Ou seja, quanto mais baixo o grau de escolaridade, maior os níveis de colesterol e também quanto maior a idade, ela vai aumentando ao longo do tempo. A gente sabe que existe um processo que é contínuo, o LDL, colesterol que está no sangue, ele quando chega no endotélio do vaso, ele pode ser incorporado, oxidado e incorporado ao macrófago, e ao longo do tempo, essa célula, esse macrófago, ele vai tornando-se uma célula espumosa, chamam Schwann cell. E isso vai aumentando a placa aterosclerótica no endotélio do vaso, na camada interna do vaso. Então, é um processo inflamatório, é um processo pró-coagulante e é um processo contínuo. Existem estudos, por exemplo, em adolescentes que morreram de traumas ou de acidentes de carro, por exemplo, em que você abre lá a placa coronária e você identifica já pequenas placas de aterosclerose, mesmo em indivíduos adolescentes. Então, esse é um processo continuado. Então, existe uma formação que vai acontecendo ao longo dos anos, geralmente a incorporação pelo macrófago desse LDL oxidado, a formação das células espumosas e, com isso, a formação da placa de gordura que vai aumentando ao longo dos anos. Então, existe a chamada lesão inicial com a disfunção endotelial, existe a formação da estria adiposa, a formação de uma lesão intermediária e por si só, a formação da placa de aterosclerose. E o que ocorre com esse problema, isso pode acontecer em qualquer vaso do organismo.
E esse é um processo contínuo. E quando às vezes essa placa ela está formada e ela tem uma alta taxa de conteúdo lipídico, uma alta taxa de conteúdo inflamatório, e por alguma razão esse vaso se rompe, existe a formação de um trombo, de um coágulo. Existe a ruptura dessa placa, dessa capa fibrosa, ou até uma erosão superficial, e esse conteúdo que está dentro da placa aterosclerótica, entrando em contato com o sangue, forma o trombo, que é o grande vilão. E pode acontecer isso que vocês estão vendo aqui, que infelizmente é uma oclusão da artéria descendente anterior, com uma grande placa de trombo aqui, um grande trombo, que levou esse paciente ao óbito, e veja a quantidade de massa de ventrículo esquerdo que foi afetado por conta disso. Daí a necessidade da gente evitar isso. E também existem outras formas de alteração fenotípicas em relação à aterotrombose, a formação de aneurisma, de aorta abdominal, a própria alteração em relação aos vasos, a insuficiência vascular periférica, que aumenta o risco desses pacientes. E hoje no consultório nós utilizamos uma avaliação rotineira em relação aos vasos, que é importante também buscar a aterosclerose subclínica. Então, a gente sabe que existem consequências principais relacionadas à dislipidemia, principalmente o infarto, o AVC e a doença arterial periférica, mas você pode ter consequências também relacionadas a, por exemplo, a pancreatite aguda. Quem tem níveis de triglicerídeos elevados, geralmente acima de 800 miligramas por decilitro, ele pode levar a uma pancreatite aguda. Eu tive alguns casos de pancreatite que nós tratamos em UTI que tinha relação com dislipidemia, em especial hipertrigliceridemia. E cada vez mais se fala da relação entre obesidade, a doença esteatótica hepática, ou seja, a gordura central, e o quanto ela é responsável para a evolução para fibrose e até para cirrose hepática. Tanto que hoje foi aprovado recentemente pela Anvisa a possibilidade de um tratamento específico para redução, digamos assim, desse componente relacionado à esteatohepatite alcoólica, né? Existem algumas percepções também no exame físico em que quando você encontra essas placas, esses chantelasmas nas pálpebras, esses xantomas, geralmente em regiões de articulação, esse paciente geralmente são pessoas que têm doença, hipercolesterolemia de origem genética, hipercolesterolemia de origem familiar. E há níveis muito elevados no sangue de colesterol total e frações. Existem alguns tratamentos também que podem influenciar. Então, a gente sabe que quem usa corticoide, prednisona, dexametasona, pode elevar triglicerídeos, aumentar o LDL colesterol, próprio uso de beta-bloqueador, principalmente os beta-bloqueadores mais antigos, né? Em que existe um risco aumentado também de aumento de triglicerídeos, alguns diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida, até alguns tratamentos com antipsicóticos como olanzapina, clozapina também associado, e alguns antirretrovirais. Eu atendo no estado, no SUS, no CEDAP, que é um centro de pacientes com HIV, e a gente vê muita dislipidemia em pacientes com HIV. E a própria utilização do tratamento, principalmente dos tratamentos mais antigos, com os inibidores de protease, acabavam modificando o perfil lipídico desses pacientes. Daí a importância também de acompanhar e tratar esses pacientes de forma precoce. É necessário fazer uma avaliação geral de laboratório nesses pacientes, então, todos eles é importante ter uma avaliação em relação ao perfil lipídico, a glicemia, a hemoglobina glicada, se tem ou não alteração da tireoide. Alguns desses pacientes eles têm problemas de hipotireoidismo, e quando você trata o hipotireoidismo, melhora o perfil lipídico. Então, e a gente sabe que o hipotireoidismo pode elevar o LDL colesterol. Alguns pacientes também com função renal alterada podem alterar e ter níveis elevados de lípides, né? A própria função hepática, em virtude da doença do MAUS, né? Que é a doença relacionada à fibrose hepática, que pode estar acontecendo relacionado também à obesidade. O próprio ácido úrico e o metabolismo purínico também está associado a síndrome metabólica e risco cardiovascular. E é importante a gente ver uma urina 1, principalmente naqueles pacientes que têm algum grau de disfunção renal, né? A gente, em algumas situações, a gente acaba pedindo também, para complementar o exame, testes genéticos, principalmente naqueles pacientes com suspeita de hipercolesterolemia familiar,
aqueles pacientes que têm níveis muito elevados de LDL colesterol, acima de 190 miligramas por decilitro. A gente pede também, às vezes, no diagnóstico de epidemias genéticas, eletroforese de lipoproteínas. E uma das coisas novas que nos últimos anos cada vez mais nós temos lançado mão é uma vez na vida a gente fazer a dosagem da lipoproteína A, porque existe uma relação direta entre a lipoproteína A e o risco cardiovascular. Não há necessidade de se pedir em toda a consulta, porque esse é um elemento que, uma vez você dosando, você sabe qual é o perfil da lipoproteína A do paciente para a vida toda. Então não há necessidade de, em toda a consulta se pedir LPA, LPAzinho. Mas é importante que uma vez vocês façam o cálculo, porque às vezes você reclassifica o risco. Se esse indivíduo tem um nível de LDL, às vezes intermediário, mas tem uma lipoproteína A elevada, você pode reclassificar esse indivíduo como um indivíduo de mais alto risco e tratar ele de uma forma mais agressiva. Em algumas situações também, principalmente pacientes que têm hipertrigliceridemia, triglicéridos elevados, é importante a avaliação da apolipoproteína B. Como é que a gente faz então em consultório, né? Então a gente avalia o perfil lipídico dos pacientes, faz uma avaliação geral de laboratório, que é importante nesse caso, mas tem que calcular o risco cardiovascular desses pacientes. E é importante que a gente calcule o risco cardiovascular desses pacientes para a gente considerar ele se ele é de baixo risco, risco intermediário, alto risco ou o que a gente chama hoje de risco extremo. E geralmente, para a gente poder fazer a avaliação desse risco, hoje a gente utiliza uma ferramenta que vocês podem até baixar nos seus celulares, né, nos seus smartphones, que é o Prevent, que é uma calculadora de risco que foi criada baseado numa base de dados muito grande dos Estados Unidos. E como a população americana ela é mais parecida com a nossa população, a gente acabou utilizando-se desse score de risco como risco indicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para avaliação do risco. Então é importante que vocês, se não tiverem, encaminhem para o cardiologista, e que o cardiologista certamente vai utilizar a calculadora de risco chamada Prevent, né? Então, essa é uma calculadora validada na literatura. Em algumas situações, a depender do perfil de doente, a gente vai se utilizar de outros instrumentos para reclassificar esse paciente. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem um sintoma, eu tenho que avaliar se ele tem ou não aterosclerose. Então, muitas das vezes nós utilizamos de ultrassom Doppler para avaliação do risco de aterosclerose subclínica. Muitas das vezes nós avaliamos o score de cálcio através da tomografia de tórax para avaliar se esse indivíduo tem ou não um risco mais elevado. Já chamei a atenção da importância da ApoB e da lipoproteína A, principalmente em pacientes de risco intermediário. Esse é um trabalho do professor Valentin Fuster, que é de Nova York, nos Estados Unidos, no Monte Sinai, em que ele procurou justamente avaliar os pacientes ao longo de anos, né? E esses pacientes ao longo de anos, ele pegou perfil de pacientes que estavam em idades mais jovens e pacientes em idades medianas. Esses pacientes aí, no caso, entre 40 e 55 anos. E ele viu que pacientes que tinham, às vezes, um risco baixo ou até intermediário, quando se utilizava-se de avaliação complementar a partir da utilização de Doppler, se identificou placas de aterosclerose. Então, às vezes, o indivíduo ele não tem sintoma, mas ele já tem algum grau de aterosclerose subclínica. E um dado interessante do professor Valentim Fuster foi que, quando se fazia ultrassom Doppler de algumas artérias, como as femorais, por exemplo, e as ilíacas, elas tinham, às vezes, um componente de risco aumentado quando comparado, por exemplo, fazer Doppler dos membros inferiores ou até das próprias carótidas. Então, hoje nós utilizamos muito a utilização da avaliação do ultrassom Doppler colorido, arterial, desses vasos, na investigação de aterosclerose subclínica. Esse foi o trabalho do professor Foster, mostrando que mesmo em pacientes que tinham um perfil de LDL colesterol considerado baixo, ou até dentro de valores normais, algum percentual desses pacientes já tinha aterosclerose subclínica. Uma das coisas importantes também é a gente investigar se existe uma história familiar rica. Se o indivíduo teve pais e mães que tiveram infarto ou AVC em idade precoce, porque isso favorece a necessidade de você investigar de forma mais plena
se esse indivíduo tem ou não aterosclerose subclínica. O uso do score de cálcio também ele acaba sendo uma ferramenta extremamente importante, porque os vários trabalhos observacionais, tem um estudo muito grande chamado MESA Study, que acompanhou milhares de pacientes, um estudo multicêntrico internacional, que mostrou que quanto maior o score de cálcio, maior a chance desse indivíduo desenvolver infarto, AVC e morte cardiovascular. Então, indivíduos que têm, por exemplo, scores de cálcio, como vocês estão vendo nessa análise desse trabalho, quase 67 mil pacientes, e que tinham um score de cálcio de zero, eles tinham a possibilidade muito pequena de mortalidade cardiovascular, de 0,3%. De mortalidade por câncer, 0,8%. De mortalidade por todas as causas, 1,6% naqueles pacientes que tinham score de cálcio de zero. Porém, naqueles pacientes que tinham um score de cálcio muito elevado, como vocês estão vendo aqui, acima de 1000 angstrom, veja que 18,8% de chance de mortalidade por todas as causas e 8,8% de chance desse indivíduo desenvolver mortalidade de origem cardiovascular. De tal forma que o score de cálcio é uma ferramenta útil, simples, baseada apenas no pedido de uma tomografia de tórax simples. Para análise do score de cálcio, você tem uma ferramenta que é muito útil, não só na análise do risco individual desse paciente, como na possibilidade também de reclassificar esse risco. Essa é uma figura bastante interessante da nossa diretriz, que foi publicada agora em setembro desse ano, e que mostra a formação da placa de aterosclerose e como nesse quadro embaixo o tratamento e as metas elas devem ser individualizadas. No adulto, acima de 30 anos, se deve calcular o risco pela Prevent Score. E aí identificar agravantes de risco, identificar fatores específicos nas mulheres em especial. O uso do score de cálcio ele pode ser útil em pacientes acima de 40 anos. No idoso, nós devemos utilizar da escala de fragilidade na avaliação de comorbidades e a interação medicamentosa, porque existem algumas medicações, geralmente o idoso ele usa vários remédios e que podem ter interação, inclusive com o tratamento com estatinas. O uso de score de risco nessa população é limitado, então no idoso nós não utilizamos o Prevent. E o score de cálcio pode ser feito apenas em casos específicos. Então, basicamente, essa figura ela é bastante interessante na análise de como a gente deve avaliar o paciente a nível de consultório. Essas foram as principais mensagens da nova diretriz. Quando a gente fala em relação à promoção do estilo de vida saudável ao longo da vida, a base da prevenção cardiovascular é a adoção precoce e sustentada de hábitos saudáveis, com a dieta equilibrada e atividade física regular, facilitando esse controle dos fatores de risco. Olha, gente, exercício ele tem que ser encarado dentro do consultório como um remédio. Do mesmo jeito que você prescreve uma medicação, que você prescreve um tratamento para o seu paciente, você precisa passar um tempo conversando com ele a importância da atividade física e como ela deve ser colocada no dia a dia, no seu dia a dia. E não é simplesmente dizer você precisa fazer exercício. É você fazer um inquérito com o seu paciente, entendendo o que ele faz no dia a dia e de que forma você pode adaptar o exercício, indicando profissionais de educação física que sejam adequados para atender seu paciente, nutricionistas adequados para fazer uma boa dieta. Então, eu acho que isso é fundamental. Em relação à dosagem única de LPA, recomenda-se a dosagem da lipoproteína A uma vez na vida em todos os adultos, para identificação do risco residual do paciente. Então, às vezes é o paciente que tem um colesterol total normal, um LDL colesterol ainda próximo do normal, mas tem um LPA alta. E isso faz com que a gente reclassifique o risco desse paciente. O colesterol não HDL é uma meta coprimária, ou seja, a gente não deve pedir só o colesterol total e o LDL colesterol. Deve-se também pedir a análise no laboratório do colesterol não HDL. E a gente deve buscar também, da mesma forma, uma redução desse colesterol não HDL, principalmente naqueles pacientes que já vêm com hipertrigliceridemia. Em relação à apolipoproteína B, ela também é recomendada como uma meta complementar, então a gente deve buscar, através de terapia e de medicação, tratar esses pacientes que têm a ApoB aumentada, e às vezes a associação de medicações se torna importante.
O Score Prevent ele foi utilizado e definido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como uma ferramenta preferencial na estratificação do risco de pacientes. Você deve considerar fatores agravantes na reclassificação de risco, eu vou mostrar uma tabela para vocês, principalmente fatores como lipoproteína A elevada, doenças inflamatórias crônicas, história familiar devem ser consideradas na avaliação desse risco. O uso do score de cálcio coronariano em pacientes de risco intermediário deve ser utilizado de forma rotineira. A meta de LDL colesterol baixou, gente. Hoje a gente considera o LDL colesterol abaixo de 115 para pacientes de baixo risco. E as evidências são muito robustas na literatura. Existe um trial chamado CTT, que é com mais de 100 mil pacientes, que foi uma meta-análise que pegou todos os estudos com uso de estatina e que considerou e mostrou claramente que quanto mais baixos os níveis de colesterol, menor o risco desse paciente, sem alteração em relação às questões hormonais, sem risco em relação a questões de demência, sem risco em relação às questões de câncer. Então, isso é hoje uma prática utilizada por todos os cardiologistas no Brasil e no mundo. Considerar o tratamento farmacológico se o LDL persistentemente estiver acima de 145 miligramas por decilitro. A gente considera também importante o reconhecimento da categoria de risco cardiovascular extremo, que é aquele paciente que já teve um AVC, é aquele paciente que já teve um infarto. Nesse paciente, a meta do LDL colesterol é menor do 40 miligramas por decilitro, e temos vários estudos, como o estudo Fourier, em pacientes que utilizaram inibidor de PCSK9. Saiu agora recentemente um estudo em pacientes diabéticos de alto risco, chamado Vesalius, no último congresso que nós tivemos lá agora nos Estados Unidos, um congresso americano de cardiologia do American Heart Association, que foi em New Orleans, que foi agora em novembro, e lá o estudo Vesalius foi o estudo mais impactante do congresso, mostrando que nesse perfil de doentes diabéticos de alto risco, você utilizar o inibidor de PCSK9 e reduzir os níveis de colesterol para níveis bem baixos, abaixo de 40 miligramas por decilitro, você diminui morte cardiovascular. A terapia combinada precoce como estratégia inicial, a combinação de estatina e ezetimiba hoje é muito utilizada. Em algumas situações a gente já acopla o inibidor de PCSK9, principalmente em pacientes de alto, muito alto e ou extremo risco. Uma das terapias que está surgindo nova também, e que os estudos estão mostrando ser uma terapia segura, é a terapia anti-RNA, em que você faz uma injeção subcutânea e utiliza, e há uma redução acentuada dos níveis de LDL colesterol. Nós temos inclisiran, que é uma droga que está sendo utilizada e hoje estamos aguardando assim, os estudos de fase 3, principalmente em desfechos duros, como morte cardiovascular, infarto e AVC, que hoje ainda nós não temos essa informação. Mas são drogas seguras, são drogas que reduzem bastante o LDL colesterol e que demonstram uma efetividade em relação aos aspectos de laboratório. Mas nós não temos ainda uma informação robusta em relação à redução de MACE, que seria a redução de morte cardiovascular, infarto e AVC. Então, essa seria a tabela considerada de resumo da nossa diretriz. Aí eu não vou ler essa tabela, evidentemente, mas é também uma tabela da diretriz, mostrando que quais seriam os níveis normais de colesterol total, triglicérides, HDL colesterol, LDL colesterol, colesterol não HDL, ApoB, lipoproteína. E eu no consultório, no meu dia a dia, eu sigo muito a recomendação de tentar buscar as metas para que esse indivíduo normalize os níveis de colesterol, sempre tentando entender se o risco dele é baixo, intermediário, alto, muito alto ou risco extremo, conforme a nossa diretriz recomenda. Aí também é uma tabela de categorias de risco, em que eu calculo o risco dele como baixo, a partir do Prevent, se ele é menor do que 5% desenvolver um desfecho cardiovascular em 10 anos, se ele não tem agravante de risco, se ele não tem diabetes mellitus. O indivíduo de risco intermediário é aquele que tem um score de risco entre 5% e 20%, na ausência de agravante de risco, ou um risco calculado menor que 5% em 10 anos, com a presença de um agravante de risco. Indivíduos diabéticos médios com menos de 50 anos, homem, menos de 56 anos, mulher, e aqueles que têm um LDL entre 160 e 189. E por aí vai. Então, a gente consegue definir o risco do paciente baseado no Prevent e baseado nos dados de laboratório.
Então, baseado nisso, é que a gente vai buscar as metas de controle do perfil lipídico desse paciente. Em relação a esse fluxograma, que também é da nossa diretriz, vejam que quando o indivíduo já teve um evento, ele é considerado de risco extremo. Ele já teve AVC, já teve infarto, eu tenho que buscar um controle muito mais baixo dos níveis de lípides desse paciente. Mas ele pode ser, por exemplo, um indivíduo que é sintomático, que já foi revascularizado. Ele não teve infarto, ele não teve AVC, mas ele tem um risco muito alto. Então também eu tenho que buscar um controle mais alto, ou seja, reduzir mais os níveis desse LDL colesterol. Aqui você tem o diabético que divide em etapas, então você tem aquele diabético que tem maior ou menores estratificadores de risco. E você tem aquele indivíduo de consultório, que é o mais nosso dia a dia, que é aquele indivíduo que chega no consultório em que não tem nenhuma queixa, mas que ele tem, por exemplo, os níveis de LDL colesterol muito altos, ou que ele tem uma lipoproteína A muito elevada, ou que ele já tem, por exemplo, aterosclerose subclínica, baseado num exame de imagem que você identificou. Então ele tem um risco alto. E esse indivíduo você deve tratar ele de forma mais agressiva. Naquele indivíduo que não tem aterosclerose subclínica, que tem os perfil de lípides não tão alto, aí você vai calcular ele em risco intermediário ou risco baixo, e conforme o risco, você vai ter a sua meta de controle do LDL colesterol. Então, baseado nisso que a gente utiliza. Veja que aí são a tabela de critérios para risco cardiovascular extremo, que seriam aqueles pacientes que têm um histórico de infarto prévio, histórico de AVC, que teve uma síndrome coronariana aguda nos últimos 12 meses, que tem uma doença arterial periférica já sintomática, né, que tem aquela aterosclerose grave periférica por ateromatose, né? E tem aquelas condições de alto risco, que são aqueles pacientes mais idosos, que têm hipercolesterolemia familiar, que são hipertensos, que fumam, que têm um LDL persistentemente elevado, colesterol acima de 100, que teve um evento agudo aterosclerótico com menos de 2 anos. E a partir dessa definição, você vai calculando o risco desse paciente. Existem fatores agravantes de risco cardiovascular. Aquele paciente, por exemplo, que tem um pai que com menos de 55 anos teve um infarto, ou que teve uma mãe com menos de 65 anos teve um infarto ou AVC, isso é um fator agravante. Pois não? Acho que é É. alguém que está aberto, sem querer. Ah, tá bom. Pô, existe aquele paciente, por exemplo, que tem esteatose hepática, que tem gordura no fígado, que tem síndrome metabólica, que tem adiposidade central. É muito comum no paciente com HIV também essa adiposidade central, né? Você tem aqueles pacientes com condições inflamatórias crônicas, psoríase, aumenta muito o risco de doença arterial coronariana, artrite reumatoide, lúpus, doenças inflamatórias intestinais, colite ulcerativa, Crohn, infecção crônica pelo HIV. A infecção crônica pelo HIV por si só já é um risco, o indivíduo inflamado. Então você tem que tratar ele de forma mais agressiva. O indivíduo que tem transplante de órgãos, coração, fígado, rim, fatores agravantes de risco específico nas mulheres, por exemplo, menarca precoce, com menos de 12 anos, ou tardia, acima de 17 anos, distúrbios durante a gestação, se teve pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino, histórico de aborto e repetição, menopausa precoce, tudo isso leva a gente a agravar o risco desse paciente. Então, se ela chega com alguns desses dados e eu sei que ela está com nível de colesterol intermediário alterados, eu coloco ela no mais alto risco. Eu tenho que eu mudar mais o estilo de vida dessa paciente, ter mais cuidado com a alimentação, maior cuidado com a atividade física e usar a medicação para reduzir mais agressivamente o LDL colesterol. E a lipoproteína A, que eu já chamei a atenção, que deve ser feita uma vez só na vida de todos os pacientes, mas que é importante para avaliar se a gente reclassifica ou se a gente agrava o risco desse paciente. Uma outra coisa é a utilização da proteína C reativa ultrassensível, que quando está elevada, significa que esse paciente tem um risco inflamatório aumentado e também a gente deve considerar isso um fator agravante. Uma outra coisa é em relação às metas. Quanto é que eu vou reduzir esse LDL colesterol e esse colesterol não HDL? E onde eu quero deixar a ApoB desse paciente? Então, essa tabelinha da nossa diretriz nos facilita a vida
e a gente vai, a partir do tratamento adequado, de associação de medicações ou da utilização apenas de uma medicação, a gente vai tentando chegar na meta, né? E a gente tem que fazer isso, porque um dos problemas que a gente tem, que a gente vê muito em consultório, principalmente geriatra, que às vezes, de uma forma sem o entendimento adequado em relação à dislipidemia, às vezes ele suspende o tratamento com estatina, ou às vezes da associação estatina e ezetimibe. Olha, uma vez iniciado o tratamento, gente, o tratamento é para a vida toda, é que nem um remédio da pressão. Não existe aquele indivíduo que é hipertenso e que se curou. Não existe dislipidemia que se cura sem o tratamento. Então a gente não deve suspender o tratamento ou reduzir a dose do medicamento. Isso também é uma coisa que a gente vê em consultório. Não, você baixou muito o nível de seu colesterol, pode reduzir pela metade a estatina, por exemplo. Isso não é adequado. Então, eu peço a vocês que, tendo dúvida, encaminha para a gente no consultório. A gente vai fazer um acompanhamento contínuo desse paciente com todo o cuidado, colocando ele dentro da meta. Que um dos grandes problemas hoje em medicina é a inércia terapêutica. Não é só o problema da adesão do paciente ao tratamento. Também é aquela questão do médico entender que tem tentar atingir aquela meta, que foi onde os grandes estudos, os grandes clinical trials encontraram as evidências. Se eu não consigo mostrar o que o clinical trial trouxe de informação, se eu mantenho os níveis de LDL em faixas mais elevadas, eu não estou dando o melhor benefício ao meu paciente. Então, daí a importância da gente se preocupar em atingir as metas de controle do perfil lipídico. E por aí, baseado nessa outra figura da nossa diretriz, é que a gente avalia o risco baseado no score Prevent, em risco baixo, risco intermediário alto, risco muito alto e risco extremo, e a partir daí o alvo e a meta em relação ao LDL colesterol, ele varia de 115, 100, abaixo de 70, abaixo de 50 e abaixo de 40. E tudo isso muito embasado em estudos clínicos ao longo de décadas e décadas em relação a esse tópico. Existem terapias que nós utilizamos para controlar os níveis de lipídios. A gente sabe da importância da estatina em relação à hidroximetilcoenzima A redutase, e com isso você reduz a síntese de colesterol e faz com que aquele colesterol que está no sangue ele seja depurado, né, de forma mais adequada. Então é uma droga extremamente segura e é uma droga que tem o benefício da redução do LDL colesterol. Quando a gente associa estatina, por exemplo, acaba sendo muito a ezetimiba, você acaba reduzindo em torno de 20 a 30% os níveis de LDL colesterol. Então é uma associação muito interessante, porque a ezetimiba ela atua em relação à absorção do colesterol entérico. Ela atua nas vilosidades do intestino. E com isso, a associação estatina e ezetimiba tem um efeito sinérgico. Então, a gente, às vezes o indivíduo tem algum efeito colateral com o uso da estatina e você pode associar com a ezetimiba e aquele efeito colateral se reduz. Então, a gente usa muito, existem vários tipos de estatina hoje que eu utilizo no meu consultório. Existem as hidrofílicas, as mais lipossolúveis. Então, a gente pode fazer a melhor associação conforme o perfil do doente. Por exemplo, nos pacientes com HIV, eu não posso usar simvastatina, porque ela tem interação com a terapia antirretroviral. Mas eu posso utilizar, por exemplo, uma pitavastatina. Eu posso usar uma pravastatina, né? Em algumas situações, até a atorvastatina. Então, a depender do perfil do doente, eu vou utilizar o melhor tratamento. A gente sabe que naqueles pacientes que têm uma meta, na necessidade de uma meta mais agressiva, hoje existem três opções de terapia no Brasil, né? Surgiu agora recentemente o ácido bempedoico, que atua no ATP citrato liase e que tem um efeito de redução dos níveis de colesterol. E você pode associar com o tratamento, inclusive com estatina. E você tem também os inibidores de PCSK9, que são injeções que são utilizadas de forma quinzenal ou mensal, que reduz de forma muito agressiva e intensa os níveis de LDL colesterol. Existe também hoje no Brasil o inclisiran, que é uma terapia que é feita por via subcutânea. Você usa uma dose, depois uma dose com 3 meses e depois só a cada 6 meses. E você mantém níveis de perfil de controle de LDL colesterol muito baixos no sangue dos nossos pacientes. Então, existem hoje várias formas de a gente tratar, várias estratégias de tratar, e eu estou à disposição de vocês para apoiar no que vocês necessitarem. Por fim, essa é uma figura da nossa diretriz também, mostrando um resumo dela.
os pilares em relação ao tratamento da dislipidemia, promoção de um estilo de vida saudável ao longo de toda a vida, a lipoproteína A, que deve ser dosada em todos os indivíduos uma vez na vida. Você tem como meta não só a redução do LDL colesterol, mas também do colesterol não HDL. A ApoB também deve ser avaliada como meta secundária e existem formas da gente tratar para reduzir a ApoB. O Score Prevent é hoje o que é indicado na avaliação do risco cardiovascular. Devemos considerar todos os agravantes de risco na reclassificação do nosso paciente. Utilizamos exames de imagem como ultrassom Doppler de algumas artérias e o score de cálcio de forma rotineira, principalmente nos pacientes que têm um risco intermediário. E a meta do LDL colesterol ela caiu para menor do que 115 para indivíduos de baixo risco. O reconhecimento de uma categoria de risco extremo é muito importante para você atingir metas mais agressivas e reduções mais agressivas do LDL colesterol. E hoje a terapia combinada precoce da associação de ezetimiba com estatina acaba sendo extremamente interessante. Acho que essas eram as mensagens que eu quis trazer para vocês. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e estou aberto para qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao tópico. Eu não sei se eu fui claro, Zuleika, se era isso que você queria. Procurei fazer Era um isso. Eu queria resumo. que você falasse só um pouquinho enquanto eu vou ler aqui, Nil, e fazer as minhas perguntas, daquela medicação que você falou, venosa, para baixar o colesterol. Lembra que eu acho que ainda tá para chegar aqui, como é, Nil? Não, a gente tem já hoje essa terapia já no Brasil. A gente tem, obrigado aí pelos elogios, a gente já fica feliz, né? Pessoal, É, eu todo procuro mundo. ser didático, né? Para a gente poder tirar as dúvidas mesmo, né? Veja, Azul, a gente tem hoje o inclisiran. Ela é uma terapia muito interessante, subcutânea, não é venosa. E ela acaba Ah, é sendo subcutânea, tá. subcutânea. A gente tem a forma de aplicar isso, né? Hoje existem alguns locais que aplicam, então a gente pode fazer o tratamento e fazer esse tratamento de forma adequada, com controle a nível de consultório. A gente tem hoje o inclisiran, que você faz uma dose, depois com 3 meses você faz uma segunda dose subcutânea e depois só no sexto mês. Aí depois você só precisa tomar medicação de 6 em 6 meses. E o que se viu foi um controle muito grande dos níveis de LDL colesterol, principalmente naqueles pacientes de muito alto risco e de alto risco. Em que aí eu acho que é fundamental a gente utilizar da estratégia da associação de estatina junto com essas medicações. Entendeu? Eu acho que estatina, se a pessoa não tem efeito colateral, ela é uma droga segura, robusta e que as evidências são muito boas da utilização dela para proteção cardiovascular, tá? Então, hoje tem essa opção. A outra opção que tem, mas aí são injeções também que são por via subcutânea, não são venosas, que é o inibidor do PCSK9, que é um anticorpo monoclonal que inibe esse receptor, que você inibir esse receptor, você aumenta, digamos assim, a síntese do LDL colesterol que está no sangue. Porque você com isso faz com que o receptor ele esteja disponível no fígado e capta aquele LDL colesterol, porque você inibe esse receptor que fica na superfície do fígado. É um anticorpo monoclonal. Então hoje no Brasil a gente tem o evolocumab, que pode ser aplicado, e o alirocumab. O alirocumab menos. Hoje a gente usa muito mais o evolocumab. E também uma injeção subcutânea, que ela é feita quinzenal ou mensal. Essa não dá para ser a cada 6 meses ou a cada 6 meses como a outra, mas é também extremamente eficiente. E já essas injeções, elas têm uma vantagem em relação à inclisiran. Por quê? Porque existem redução de desfechos duros. Existem vários trabalhos mostrando redução de morte cardiovascular, redução de infarto, redução de AVC, com utilização dessas drogas, dessas medicações. Ó, o pessoal já está aqui fazendo algumas perguntas, eu vou dar, depois eu tenho aquelas minhas observações que eu peguei ele, aluguei aqui um dia, ele saiu tirando todas as minhas dúvidas, então eu vou aqui passar as que eram as minhas, para ele também poder fazer essas observações. É, Tati perguntou, quando devo associar uma estatina com ezetimibe? Olha, hoje a gente tem feito isso de forma mais precoce. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que ele já tem níveis elevados de LDL colesterol, eu já não começo a terapia só com estatina. Eu já começo fazendo uma associação. Se o risco dele não for um risco alto, for um risco baixo, eu posso começar com estatina e depois de avaliar com 6 semanas.
Mas se ele já tiver níveis elevados de colesterol e o risco for intermediário ou alto, eu já associo ezetimiba com estatina. E aí eu vou escolher a melhor estatina baseado no perfil que eu avaliar o meu paciente. Então, a gente tem usado muito, e inclusive não é uma droga cara, então acaba sendo interessante e não tem praticamente nenhum efeito colateral a ezetimiba. Então ela acaba tendo uma boa aceitação. Luciano Becker é cirurgião plástico, mas o bicho é retado. Eu avisei que ia ter essa aula, ele entrou aquilo. Obrigada. Sobre a utilização, né, da coenzima da Q10 como suplementação em pacientes em uso de estatinas. É realmente necessária ou recomendável? Ele recebe um bocado das minhas com coenzima, né, Nil? Então, Sim. eu tô com medo do efeito colateral que elas vão ter, e aí a gente já vai. E introduz, porque coenzima Q10 é bom, eu gosto, né? E a gente já usa para várias outras coisas, principalmente paciente no climatério e tal. E essas pacientes, Nil, o que é que você diz dessa pergunta dele? Eu não vejo problema em relação a isso, né? Não, não tem assim um estudo maior, controlado, digamos assim, que tenha demonstrado uma evidência robusta de que a- utilizar de forma rotineira em todos os pacientes exista um benefício, digamos de uma forma geral. Não existe assim aquele clinical trial grande, mas nem tudo em medicina existe o feeling. Se você, por exemplo, você tem essa coisa que você utiliza e você tem uma experiência boa, positiva na sua utilização. Eu não vejo problema, não é uma coisa que tem efeitos colaterais maiores, né? Não existe um risco. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que tem risco, usar vitamina E. Às vezes a gente pensa que algumas coisas não têm risco, algumas coisas têm risco. A utilização de vitamina E denota aumento de risco cardiovascular. Então, inclusive alterações do ponto de vista renal. Então, às vezes, vitamina em excesso causa lesão. E às vezes a gente não tem, acha que tudo é inócuo, né? Ah, não, vamos fazer um polivitamínico geral. Não. Mas assim, uma coisa específica, como você pontuou, Zu, eu não vejo problema, não. Eu não uso assim no dia a dia, de rotina. Uso para alguns pacientes, principalmente aqueles que você já sabe que pode ter mais efeito de dor muscular, que pode ter mialgia. Olha, existem várias meta-análises enormes mostrando que às vezes você mudar a estatina com esse paciente no consultório, e às vezes eu faço isso, às vezes eu reduzo a dose, às vezes eu mudo a estatina para um perfil mais hidrofílico, eu tiro aquele efeito colateral que a estatina tem. Eu tenho pouquíssimos pacientes que são totalmente intolerantes à estatina. Mas nesses pacientes a gente tem o inibidor de PCSK9, você tem clicizirana aí, você tem ácido bempedoico, você tem outras opções hoje para tratar esses pacientes. É, Tati, não, agora Laidiane chegou onde eu ia perguntar. Gostaria de saber qual o valor recomendado de LDL para a terapia tópica do estradiol transdérmico em mulheres que se enquadram na indicação da reposição hormonal. Eu quero ir mais, eu quero saber quando contraindicar totalmente reposição, mesmo transdérmica. Eu Ah, já eu quero ir para o acho. extremo. A gente tem que é, saber quando eu não vou usar, pelo amor de Deus, antes de ir para Nivaldo. eu acho assim, se a pessoa já teve evento, não usar. Teve infarto, a pessoa Nem teve transdérmico. Não, eu não usaria. Eu não usaria por causa do efeito. Acho que você aumenta algum risco. Agora, se teve evento. Se tem alguma doença aterosclerótica, aí você vai ser mais agressivo no seu tratamento do controle do LDL e colesterol. Então você vai acompanhar mais próximo, você vai investigar a aterosclerose subclínica, você vai manter a meta desse LDL mais reduzida, você vai utilizar uma associação de medicações para esse LDL manter reduzido, você vai melhorar a dieta desse paciente, você vai botar ele para fazer atividade física. Então, assim, eu acho que esse conjunto protege, entendeu, Zu? Então, assim, eu acho que seria o resumo da resposta seria isso aí. Quem quiser entrar e perguntar diretamente, gente, enquanto isso eu vou fazer minhas considerações, vocês vão pensando. Eu me assustei quando eu conversei com ele, ele disse que o LDL dela está menos de 115, e isso ali no risco baixo, né? Porque tem um alto que tem que estar lá em 40 e alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, aí eu peguei o meu e estava acima de 115. Ai, meu Deus do céu. Só que a minha sorte é que eu não tinha nada, fiz o Doppler, não tinha outro fator de risco, mas eu já tinha um fator de risco.
né? O meu era acima de 115. Aí eu corri, fui malhar, fui fazer a MEV, a mudança de estilo de vida, e baixou. Você vê como é sensível a atividade física, né? Ah, Eu já ajuda tinha muito. emagrecido, mas ele ainda considera, ele era, estava acima dos 115. E eu achava que era aquela meta antiga que a gente tinha ainda, né? Eu, 130, 150, mas aí essa meta, isso está lá, ele já tinha colocado, então o LDL abaixo de 115 é o ideal. E se ele tem acima de 145 persistente, é que a gente já manda para o cardio, porque sabe que vai começar a estatina. É isso, Ninho, o meu É, raciocínio? eu acho. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar até abaixo de 145. Se está persistentemente mantendo em 140 esse LDL, sugiro que vocês mandem para a gente. Existem vários estudos mostrando que mesmo em faixas menores, como foi aquele estudo do professor Fuster, que eu tive a oportunidade de conhecer, um grande nome da cardiologia, um dos papas da cardiologia mundial, e o professor foi muito claro em mostrar que pacientes que tinham níveis até normais de LDL e colesterol já tinham algum grau de aterosclerose subclínica. Por isso que eu falei com o Zuzu, faça seus Dopplers aí para poder, e principalmente femoral, ilíaca, aorta abdominal, que as pessoas às vezes não fazem, e que é uma coisa importante para você identificar se tem aterosclerose. Se tem aterosclerose, trate, coloque o LDL mais baixo. E sinceramente, quanto mais baixo, melhor, porque as evidências hoje são muito claras. E outra coisa é o contínuo cardiovascular, porque existe uma terapia, uma evidência, Zu e colegas, que quanto mais cedo nós formos tratar, maior benefício que esse doente vai ter ao longo dos anos. Ou seja, não deixar isso para depois. Quanto mais precoce tratar, maior o benefício que esse vai ter um contínuo em relação à vida desse paciente. Então, existem scores de risco chamado Lifetime Risk, que é um score de risco de 30 anos, que claramente mostra isso. Então, é importante isso, chamar atenção para a gente não ter a inércia terapêutica, ou seja, tratar esses pacientes para evitar que eles tenham um risco aumentado, tá certo? De desfecho. Eu sempre peço minhas pacientes que querem acima de 40 anos, a gente vai pedir toda a rotina, a gente pede aquela rotina cardiovascular, pelo menos o eco, o Doppler de carótidas, geralmente é o que a gente pedia com frequência. Depois, a gente, quando a paciente tem convênio, né, eu acrescentava o da horta abdominal ilíacas e membros inferiores. Só que eu achava que as carótidas eram mais sensíveis. Então, se a paciente é particular e tiver que fazer eu faria das carótidas. Ele me disse que era você tem que falar isso Não, lá para os alunos, porque todo mundo pensa igual a mim, né, gente? Todo mundo acha que é melhor pedir o da carótida. Como é é, que escolher o mais sensível, Ninho? Da onde é? é, olha, eu Da faria horta. o ultrassom de aorta abdominal, ilíacas e femorais. Eu não faria de carótidas como sendo o mais sensível. Carotas é muito utilizado, principalmente que pacientes já tiveram AVC, né, para ver se tem algum tipo de dissecção, alguma coisa ali em cima. Mas o estudo do Fuster, ele mostrou, no MESA Trial, né, entre outros, vários estudos mostraram que quando você faz a avaliação de onde era o risco aumentado de aterosclerose subclínica, se percebia mais aterosclerose subclínica nesses outros vasos do que na carótida, por exemplo. Então, às vezes a pessoa acha que está tudo bem aqui, mas tem em outro lugar. E esse lugar pode ser o risco aumentado dessa pessoa. Então, é importante caracterizar isso. E outra coisa que eu chamo a atenção é como é importante controlar a pressão arterial, a glicemia. Ou seja, você tem que tratar os fatores de risco como um todo. Porque você fazendo isso, você faz uma poupança para o futuro desse paciente. Então, não adianta eu controlar a lipid, perfeito, eu estou 40 de LDL e a pressão do cara alta. Não adianta. E hoje as evidências também são robustas, e o que a gente imaginava que era 12 por 8 é o ideal, 120 por 80 é o ideal, não, a gente acha que 120 por 80 para baixo é o ideal. Então também a gente mudou um pouquinho, baseado em alguns estudos, o Sprint Trial mostrou isso, mesmo em população de pacientes idosos, veja só, né, que a gente tinha algum medo em relação à fragilidade, né? A gente sabe que quanto mais baixos os níveis de redução também da pressão arterial, lógico, com um cardiologista acompanhando, a gente ali fazendo assessoramento, fazendo mapa, etc., a gente consegue dar uma qualidade em relação ao controle desses fatores de risco.
Thelma perguntou qual o nível ideal da LPA. A LPA você o ideal é que esteja normal. Aí então, de uma forma geral, abaixo de 30 miligramas por decilitro seria o considerado normal. Quanto mais alto essa LPA, se ela está acima do normal, esse paciente já tem um risco aumentado. Ele tem um risco residual aumentado. Então ele precisa ser visto pelo cardiologista. Porque talvez a gente tenha que tratar mais precoce. Talvez eu vá buscar alguma forma, um score de cálcio. Aí eu vou avaliar conforme o perfil do doente, entendeu? Eu nunca Né? gosto, até uma pergunta aí no chat aí que eu acho É, engraçado. Pedir score de cálcio para todo mundo? Não, não façam isso, gente. Se houver alguma dúvida, encaminha que a gente aí vai fazer o direcionamento de quem a gente acha adequado pedir o score de cálcio. Porque eu faço porque às vezes fica pedindo exame de uma forma exagerada e às vezes pode criar também uma angústia desnecessária ao paciente. Lógico, se tiver um score de cálcio normal, você fica tranquilo, né? Então eu diria, se tem um risco intermediário, aí você deve pedir o score de cálcio. Mas não peça para todo perfil de doente, não, tá? então eu acertei. Eu vou dizer, eu tive uma que ela tinha um cardiologista e não tinha pedido escolha de cálcio. Ela era fuma, ela veio para fazer reposição hormonal. Ela era fumante, sedentária, estava com 62 anos, querendo começar a terapia hormonal. E ela disse que tinha um cardiologista, já tinha pedido os exames, tinha doença já. Ela não era hipertensa, mas tinha, na carótida ela já tinha alteração. E aí eu disse, não, eu pedi todos os exames, eu disse, eu vou pedir o score de cálcio, me achando, eu vou pedir. Gente, quan- eu nunca vi um negócio daquele tão alto na vida. Eu acho que a minha cara, ela se assustou assim, porque eu nunca tinha visto um score tão alto, meu Deus. Mas eu tive um motivo para poder encaminhar a paciente para outro cardiologista que realmente tivesse na época, Nivaldo, não estava comigo ainda. E aí eu disse: não, você tem que ir para alguém que isso aqui realmente você tem que se cuidar e tem que ir para um cardiologista que cuide de você. E ela preocupada com o estradiol, eu estou preocupada com a sua vida. Mas aí foi a melhor paciente. Eu acho que ela me viu tão assustada. E eu não faço, geralmente. Ela pediu, porque a filha é minha paciente. Ah, a senhora cuida tão bem assim, peça meus exames. Mas ela vai ganhar o prêmio agora. Foi a paciente que mais, que mudou a vida. Ela queria, ela disse, eu não posso parar de fumar, porque eu tive depressão da outra vez e tive vontade, inclusive com iniciativa suicida. Aí eu já fiquei com medo. Eu disse, não, mas você não vai parar só de fumar. Eu tô dizendo, você tem que parar, vai ter uma hora, se você quiser ver seus netos crescerem. Mas, porque eu também sou assim, viu? Mas você vai para quem eu confio, um psiquiatra, que você vai precisar de alguma medicação. Você não vai parar assim. Pois é, em 6 meses parou de fumar, recebeu alta do psiquiatra. Em Que 2 meses ela maravilha. estava focada. Ela tem É, hérnia, fez dia de coluna de hérnia e disse que não malhava por causa disso. Eu disse, eu também tenho hérnia, não comprei, mas é o contrário, eu tenho que malhar para fortalecer. Eu acho que seu conceito é o quê? Ah, foi 20 anos atrás. Voltou a malhar, ela malhou de todos os dias. E maravilha. ela está ótima, você precisa ver. Reduziu a LDL. Então, assim, ela mudou, mas ela disse: Ó, Zu, a sua cara que me fez mudar. Porque quando eu pedi que eu vi aquele negócio, eu vi que eu não ia viver muito, não, se eu realmente não mudasse meu estilo de vida. Então, assim, mas eu pedi porque o cardio não tinha pedido, entendeu, Ninho? Eu sei que às vezes você tem um limite, pelo menos os Doppler, a gente adianta, né? Faz o eco, faz um. Se ela é hipertensa, vai pedir o mapa só para agilizar, mas eu encaminho sempre para o cardiologista, porque eu acho que a gente tem que ter essa interação multidisciplinar que é a maior. Tudo que ele sabe, como eu estou aqui me batendo para ver os números de novo, eu tenho que encaminhar. A gente tem que ter essa rede, né, para poder a gente É, fazer a melhor coisa que a gente pode fazer pelo nosso paciente. Eu acho que é isso que é é, importante, né? Você está de parabéns, Lu, porque você mudou a vida dessa sua paciente. Então, olha que importância o médico, né? O papel do médico. A gente veio para aqui com o nosso objetivo principal, fazer o bem, né? Então, você fez o bem para essa pessoa, você transformou a vida dela, você fez ela se sentir melhor, você vai dar mais chance dela ver os netinhos crescerem. Então, assim, isso é importante. Eu só não fiz a reposição. Aí ela, e meu hormônio, esqueça, mulher, você vá cuidar da sua vida cardiovascular. Mas Mas você ela. fez tudo É, certo. Ela já se é, transformou, é, independente de tratamento que você fizesse fazer ou não. Então, Não, e fantástico. ela tá ótima. Agora quer trazer o marido. Eu disse, não, marido não, eu não vou cuidar do seu marido.
Francisco, Nil, o que fazer quando uma colega cardiologista é radical, vixe, é bem radical contra a terapia hormonal? É, como argumentar? É difícil porque a gente não quer ser antiético, né? Mas nessa eu tive que. Aí o que que eu fiz? Eu pedi o exame para eu ver que eu tinha como encaminhar para um que realmente fosse cuidar, É, né? eu acho que E a às vezes gente. tem que perguntar. Ela nem vai para o cardio, né, Ninho? Às vezes ela diz que tem um cardio, mas ela não está indo com rotina porque ela acha que não tem risco. Se você não souber a base aqui e dizer você já tem um risco, ou você já tem um risco, ainda tem dois, você tem que ir para alguém fazer. Eu não vou fazer nunca essa tabelinha, mesmo tu me dando aí o link. Eu não, eu vou encaminhar. Mas se você já sabe que ela já tem dois fatores de risco, ela já está com colesterol, que é fácil você ver, tem uma plaquinha. Meu marido apareceu uma plaquinha, o colesterol, eu já mandei para mim. Ele só não fez o exame ainda, mas tá, essa semana vai fazer, que tá de férias. Mas Certo. é isso, a gente tem que cuidar, né, da família. Mas pode Eu, falar, Nil, que ele diz quando você não, tem, né? eu acho assim que é importante você. O que é que a gente quer? A gente quer o melhor para o paciente. Então a gente vai dizer a ele qual o risco que ele tem. Então, tudo que eu falei aqui foi muito de avaliação de risco. Então É. eu disse, a decisão é uma decisão que é do paciente, é do médico que está lá indicando a terapia ou o tratamento em conjunto, é uma decisão compartilhada. Mas o que Zuleika me pede, ó, Nivaldo, me avalia aqui o risco desse doente. E eu avalio para ela. Eu digo, olha, o risco dele é tanto, eu tratei com estatina, usei isso, e a gente vai se falando, porque a ideia é que a gente diminua o risco do paciente para que ele tenha proteção. O objetivo é que ele fique protegido. Eu não vou discutir questões em relação a colega A, colega B, né? O que importa é que a gente faça a melhor medicina possível. Então, o que eu procuro fazer é a melhor cardiologia possível. E eu tento tratar meus pacientes da melhor forma para protegê-los da melhor forma, né? Não sou eu que estou decidindo se vai ou não vai fazer terapia hormonal. Eu estou simplesmente tratando cardiologia, tratando colesterol, tratando pressão, etc. Então é isso que é o meu papel. Oni, outra coisa é que você falou extremamente importante, gente, é o paciente, a paciente que tem menopausa precoce. Eu não sei, vocês estão pegando como eu faço infertilidade, ela, muitas que já estão com falência ovariana precoce, ela pode nem estar na menopausa, mas ela já começa a ter um risco maior. Então, essas pacientes, realmente é o que ele falou, quanto mais cedo você tratar essa paciente, maior vai ser a sobrevida dela, né? Sem Então a dúvida. gente tem que ter muito cuidado. Eu vejo muita paciente que chega com menopausa precoce, porque já, ela, às vezes ela já sabe que é óvulo doado. Eu tenho quanto tempo já? E eu pergunto, você tem um cardiologista? Não, ninguém nunca me encaminhou. Então é É, o gineco, somos nós, é o nutrólogo que está com essa paciente. A gente tem que ter o cardiologista do lado dessa paciente, gente. é isso aí. Não dá para fazer sozinho. Esse risco todo, ela já tem um risco, né? Já de ter essa menopausa precoce. E aí, como ele falou, eu não me atentava à menarca, né? Mais tarde você falou, né? Sim, E aqui. Peraí, o povo aqui coisando. Então, isso eu não me atentava, eu só ficava mais ligada na menopausa precoce. Então, cada vez, é por isso que é importante a gente ter as aulas que só vai somar e fazer com que a gente cuide melhor dos nossos pacientes. é. Outra Mas, coisa também é aborto fale. de repetição. Aborto de repetição, atenção, porque é um agravante de risco também, né? E esses riscos, eu fiquei curioso, porque quando você falou ali, pré-eclâmpsia, aborto de repetição, diabetes gestacional, hoje a gente tem um teste genético, que é um curso que eu tô usando, já estou usando os testes há mais ou menos isso só agora, alguns alunos, a gente fez um grupo para poder eu falar como eu peço. Então, as pacientes que querem engravidar, eu já estou pedindo antes, porque ele vê esse risco, né, através da metabolômica, dessa paciente ter o risco de ter essas patologias. E aí a gente evitar. Então, se essa paciente ela tem um risco, eu já começo a dieta antes, eu já boto ela para ficar no peso, e aí todas obedecem. Porque eu digo que você tem que emagrecer antes de engravidar. Ela não quer nem saber, ela quer engravidar, acabou. Quando ela vê o risco, ninguém quer ter parto prematuro, nem ter É, risco da exatamente. criança, ela alinha, faz tudo. Eu tive uma que ela era hipertensa, ela já veio para engravidar com 45 anos, que é gestante idosa para a gente, então ela tem um risco maior de ter as complicações, muito maior depois, né, dos 40, ela tinha 45, hipertensa, e ela era pós-bariátrica e ainda estava sobrepeso. Quando eu falei tudo isso para ela e fiz o teste, essa mulher alinhou, perdeu
peso, ficou tão bem que quando ela começou quando ela começou no primeiro trimestre, teve que suspender o antipertensivo que ela estava tendo hipotensão. Gente, Ah, eu que fiquei tão maravilha. feliz com o resultado dela. E ela É, chegou a 38 semanas, que é de FIV, quando a gente transfere embrião, geralmente, paciente mais velho, às vezes é com 38 semanas, ou com 36, e ela chegou a 38 semanas. Eu fiquei tão feliz muito legal. resultado dela, né? Para a gente ver como a paciente, quando ela tem um objetivo, e o filho é tudo para a mulher que quer aquilo, né? Então a gente tem que ter essas armas. Então hoje já existe esse teste genético, que isso ajuda a gente a convencer nossas pacientes que ela realmente, se ela vai ter risco de ter diabetes, você já começa a metformina antes, bota para emagrecer, já começa antes, porque ela usando antes ela pode manter. Isso Vivi tem uma aula ótima também do curso. E o inositol, que também é excelente para poder manter a hipoglicemia. E essa paciente, eu fiz o teste em uma paciente e ela deu risco. Com 16 semanas, ela começou a ter diabetes. Gente, eu fiquei impressionada. E olha que ela fez tudo certinho. E mesmo assim, tá agora. Mas ela já estava preparada e já está alinhada com a endócrina, com todo mundo. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, para os nossos pacientes e ter essa equipe multiprofissional para a gente poder diminuir o risco dessa paciente. E você falou, esse risco é porque pode ser alguma coisa de trombofilia, Ninho? Porque a aborto de repetição tá ligado. Comecei a dizer algumas coisas. Se ela teve, né, histórico de pré-eclâmpsia, Pode, tudo pode, isso. pode, mas não em todos os casos. Ele tem um efeito protrombótico. Então, ela tem um risco aumentado de desenvolver doença aterosclerótica por disfunção endotelial. Então, você vai fazer mais placa de ateroma mais ao longo do tempo. Então, é um fator agravante. Então, a gente tem que, nesse paciente, ter um nível de LDL mais baixo, por conta desse fator agravante. E aí, a última para deixar em paz, porque aqui eu gosto de tirar as dúvidas. Essa paciente que a gente avaliou, junto a paciente que ela já tinha mais de 55 anos, ela já tinha usado implante hormonal antes, inclusive gestrinona, estradiol, gestrinona e testosterona. E ela veio querendo fazer comigo. Eu disse, calma, eu não faço assim, não. Eu preciso de uma avaliação cardiovascular. Porque ela tinha um histórico. O irmão tinha tido infarto com menos de 45 anos, e ela tinha uma irmã que tinha tido dois episódios de, de TEP, é, antes dos 45 também. Aí eu, não, você tem um histórico aí elevado, eu preciso que você seja avaliado. E aí eu pedi, eu acho que eu cheguei a pedir os exames básicos, não sei se eu pedi o score de cálcio, mas quando ela foi para Anivaldo, que pediu a anjo, fez angiografia, né, que você tinha pedido, Nil? Angiotomografia com Angiografia. score de cálcio. É. Aí ela não queria fazer, não, porque disse que ia passar um dia internada. E aí desmarcou e veio. Agora eu estou indo para Miami, preciso do meu implante. Eu disse, você vai sem E implante. aí, Ou já alguém está tomou? ligado aí. Quem é que está ligado, gente? Esqueceu aí. Alguém Já tá. está E liberado. ainda porque queria botar um implante, porque ela ia para Miami. Disse, eu não boto, não. Ou você faz o exame, volta para Nivaldo e ele libera, ou eu não coloco seu implante. Aí ela foi para Miami, voltou, internou, fez o exame, mas graças a Deus deu certo. Não estava alterado, né, Juninho? Foi, foi. E ele Foi. liberou para eu fazer a reposição hormonal dela, mas ela teve todo esse cuidado. Aí essa paciente já trouxe várias outras, porque ela viu que a gente está tendo cuidado. Eu não saio colocando implante assim. A gente tem que fazer o histórico, realmente a anamnese e ver o histórico da paciente é que vai poder a gente poder fazer essa classificação de risco e poder estar com o colega associado para poder fazer o melhor por elas. E aí, gente, menina, entendeu? Foi audiência, viu, Nil? Você viu? A galera entrou. Gente, essa É. aula vai ficar gravada. Quem tiver interesse no grupo que você viu, algum grupo de algum aluno, porque eu tenho, né, vários grupos de alunos. Então, quem entrou pode me falar, Nivaldo permitindo, eu passo para vocês a aula, porque a gente tem que assistir e reassistir mesmo. Eu acho que é aproveitar um nível desse
né, de conhecimento, de evidência, a gente está com tudo aí. Eu acho que a gente tem que reassistir, porque é muita informação. Depois que a gente acaba, você sabe, só fica 40%, né, Nil, do que a gente assistiu de. É, O certo. é. Sim, então a gente tem que assistir de novo, anotar, para poder a gente ter uma ideia melhor, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? O LDL oxidado é um exame útil? Thelma está perguntando, Nil. Não, na verdade a gente não usa a dosagem de LDL oxidado. Ele é oxidado dentro da artéria que é um problema. Então a gente vai dosar a lipoproteína de baixa densidade, que é quem carrega o colesterol. Então você vai pedir colesterol total e frações, triglicéridos e o colesterol não HDL. E uma vez na vida, a lipoproteína A, que é importante que ela seja dosada também. Tá bom. Eu tenho que agradecer, Pronto. né, Zu? Obrigado por você me ter convidado. Foi uma alegria estar com você. Sempre uma alegria ver e conversar com você. A gente que está junto aí esse período. Então, muito obrigado e contem comigo. Se precisarem de um cardiologista, estamos à disposição para tirar dúvidas no consultório e ver os pacientes. Nós estamos lá na Clínica Eva, nas duas clínicas, apoiando aí Zuleika no que ela necessitar. Tá bom? E vocês todos que precisarem, a gente vai estar aqui, viu, gente? Porque eu sei que é necessário ter alguém, né? Que a gente pode contar e poder fazer essa avaliação correta e poder ajudar. Então, obrigado, Ori, muito Beijo, um obrigado por estar abraço, aqui. viu? Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, querido.